Seu dinheiro escorre pelos dedos não é falta de esforço. É falta de um segredo de 2000 anos. Um segredo guardado por uma mulher, a primeira empresária da Europa, que a história apagou da memória, mas cujos métodos ainda podem te tirar da pobreza. Eu não estou falando de sorte ou milagre, mas de estratégia pura. Enquanto o sol nascente beijava as águas do rio Gangites e o som de tecidos sendo lavados preenchia a manhã de sábado, uma figura se destacava entre as mulheres, à margem, longe da sinagoga proibida. Lídia. Suas mãos firmes seguravam não ouro, mas algo muito mais valioso no mundo antigo, a púrpura imperial. Cada metro desse tecido valia mais que o salário de um trabalhador comum. Um único manto púrpura podia custar o equivalente a uma casa inteira. Isso não era sorte. Era estratégia, meticulosamente construída. A púrpura não era apenas um tecido, era poder líquido. Uma ostentação tão exclusiva que só imperadores, senadores e os mais abastados podiam vesti-la. Roma decretou leis brutais. Era crime de morte um plebeu se vestir como imperador. E em Filipos, a cidade mais importante da Macedônia, Lídia controlava esse mercado com mão de ferro. Ela não nasceu ali. Lídia veio de Tiatira, uma cidade de tintureiros, mas sua visão era maior que o mercado local. Ela migrou para onde o dinheiro já estava. Filipos, uma próspera colônia romana, eufórica com veteranos militares e comerciantes ricos. Lídia aprendeu a primeira lei do dinheiro: vá onde ele está, não espere que ele venha até você. O processo para criar a púrpura era brutal e custava caro. Milhares de moluscos tinham que ser coletados, esmagados e deixados apodrecer sob o sol escaldante. O cheiro era insuportável, uma mistura fétida de peixe morto e enxofre. Depois vinha a alquimia delicada. Temperatura exata, tempo de fervura calculado ao minuto. Um único erro, e meses de trabalho, meses de investimento, eram jogados fora. Lídia dominou essa arte. Ela não desistiu onde outros viravam as costas. Ela via que o medo de ousar custa mais caro que qualquer risco. Enquanto escutava as palavras de Paulo junto ao rio, a mente de Lídia, afiada como uma lâmina, nunca parava de calcular. Ela não via apenas religião. Via oportunidade. Um homem com uma mensagem poderosa, capaz de abrir novas portas em outras cidades, outros mercados. Sua conversão não foi só espiritual, foi uma jogada estratégica, de uma mente que enxergava além do óbvio. A Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Mas não se iluda, Deus não precisou enriquecê-la. Ela já era rica. Sua casa era grande o suficiente para hospedar Paulo e toda a sua equipe. Já tinha servos, uma rede comercial internacional. Lídia já aplicava os princípios do reino, mesmo antes de formalmente conhecê-los. Lídia não vendia commodities para as massas, não competia por preço. Ela não ficava desesperada por qualquer cliente. Ela escolheu o nicho mais exclusivo, mais difícil, o mais lucrativo. Enquanto outros lutavam por centavos, ela faturava fortunas no mercado de luxo. A lição é clara: seu valor não está no quanto você cobra, mas no problema caro que você resolve. A diferença entre Lídia e os vendedores comuns não era só o produto, era a mentalidade. Vendedores comuns pensam: o que posso vender rápido? Empreendedores como Lídia perguntam: qual problema de alto valor eu posso resolver melhor que qualquer um? O imperador romano precisava se destacar. Senadores ansiavam por status. Generais vitoriosos queriam ostentar. Lídia não vendia tecido. Ela vendia identidade, poder, distinção. O produto era púrpura, mas o negócio era ego. E ela era mestre nisso. Quando Paulo e Silas saem da prisão, surrados e humilhados, para onde eles vão? Direto para a casa de Lídia. Não para uma pensão barata, não para um acampamento, para a casa da empresária mais bem-sucedida da cidade. Isso revela uma verdade incômoda. Prosperidade bíblica não é acidente, não é sorte, não é apenas bênção que cai do céu. É resultado de sabedoria aplicada. Lídia representa algo que a cristandade moderna teima em separar: a união entre fé genuína e excelência empresarial.
Para ela, não havia domingo e segunda-feira. Seus negócios eram uma extensão de sua adoração. Sua generosidade fluía da abundância, não da escassez. Assim como a mulher virtuosa de Provérbios 31, que considera um campo e o compra, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, Lídia não esperava, não ficava passiva. Ela tomava iniciativa, calculava riscos, construía patrimônio. Ela não esperava a provisão cair do céu. Mas Lídia nos ensina algo ainda mais profundo sobre o dinheiro. Riqueza sem propósito é só um cofre vazio. Suas fortunas se tornaram ferramentas do reino. Sua casa virou a primeira igreja da Europa. Seus recursos financiaram a mensagem. Sua rede de contatos abriu portas para o cristianismo em todo um continente. A generosidade de Lídia não era sacrificial. Era uma jogada inteligente. Ao hospedar Paulo, ela investiu no movimento mais poderoso da história humana. Ela investiu no reino e colheu dividendos eternos. Que retorno sobre investimento! Lídia prova uma verdade libertadora. Deus não tem problema com cristãos ricos. Ele tem problema com ricos egoístas. Não há tensão entre sucesso financeiro e espiritualidade genuína quando o coração está alinhado. O dinheiro se torna uma ferramenta poderosa, nunca um ídolo. Lucas, o médico educado que escreveu Atos, não narra a história de Lídia para falar de evangelismo ou hospitalidade. Ele destaca seus detalhes comerciais porque é a narrativa de como uma empreendedora de sucesso reconheceu e, mais importante, investiu no reino de Deus. A lição final de Lídia é sobre timing. Ela estava no lugar certo, na hora certa, com o produto certo, para o mercado certo. Mas isso não foi sorte. Foi o ápice de preparação, expertise e capital, encontrando a oportunidade perfeita. Quando a chance suprema surgiu, ela estava pronta. Muitos hoje esperam que Deus os prospere sem desenvolverem competência. Querem colheita sem semeadura, resultados sem processo. Lídia nos mostra que fé bíblica exige excelência técnica, conhecimento de mercado e coragem para investir. A púrpura de Lídia era absurdamente cara, porque era difícil de produzir, rara e desejada pelos poderosos. Que púrpura você está criando? Que valor único você oferece ao mundo? Que problema complexo você resolve melhor que qualquer um? Seu dinheiro escorre porque você compete no mercado comum, vendendo o que todos vendem, brigando pelo menor preço. Lídia escolheu o mercado que paga pela maior qualidade, onde a diferença no bolso é abissal. Pare de lutar por centavos. Construa expertise em algo valioso e escasso. Torne-se a única opção para resolver um problema caro. Seja a Lídia do seu mercado. O dinheiro sempre flui para quem cria valor genuíno. Lídia criava púrpura. Você, o que vai criar? Mas toda essa sabedoria é inútil se você cair na armadilha silenciosa que devora fortunas, uma escravidão que os antigos já conheciam e que, hoje, tem um nome moderno e traiçoeiro. Clique no próximo vídeo para descobrir qual é.